Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Kara Nomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a gente vai ter uma aula bem interessante, bem legal, que eu amo esse assunto, que são as reações químicas. E para poder demonstrar um pouco melhor, né, como vocês podem ver aqui, a gente já tem alguns aparatos, né, a gente vai ter experimentos, né, que ao longo de cada uma das demonstrações vocês vão entendendo um pouco melhor como funciona. Então, para começar, vamos aqui com um Pense e Responda. Então, vocês sabem quais são os fatores que aumentam ou diminuem a velocidade das reações químicas? Então, vamos começar falando aqui sobre a temperatura. Então, aqui, quando a gente tem o aumento da temperatura, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais energia cinética ali nas partículas. A gente vai ter mais movimentação, ó, como vocês podem ver aqui. À medida que a temperatura vai subindo, mais movimentação ali das nossas partículas. Vai ter o quê? Mais colisões, né? E com mais energia, um maior número ali de colisões efetivas e, consequentemente, ali o aumento da rapidez da reação química. Então, a temperatura, gente, é algo que o quê? Que vai aumentar ou diminuir a velocidade da reação. E para demonstrar isso, gente, a gente tem dois aqui, ó, dois beakers e um com água quente. Esse daqui, ó, tá com uma temperatura de 71 graus e esse daqui tá com uma temperatura de 8,5 graus Celsius. Para demonstrar isso, gente, eu trouxe esses bastões de neon, né? Eu acho que vocês já devem ter visto eles usados aí em festas. E a gente vai quebrá-los, né? E aí, aqui dentro, gente, ocorre uma reação química. Então, aqui tem um bastãozinho de vidro. E quando a gente quebra esse bastão, ele vai entrar em contato as duas substâncias, fazendo com que ocorra a reação química. Então, estou quebrando aqui o bastãozinho, né? Logo, ele vai começar a ter o quê? A luminescência, né? A quimioluminescência. E aí, a gente vai colocar, né, dois bastõezinhos na água quente e os outros dois bastãozinhos ali na água fria. Então, vamos quebrar esse outro também. E aí, vocês vão ver a diferença, né, na questão da luminosidade, quando ele está ali na água gelada, e como que ele vai ficar ali quando ele está na água fria. Então, vamos lá. Então, por enquanto, né, eles ainda não têm aqui nenhum brilho aparente, mas para demonstrar, para ficar mais evidente, eu vou pedir aí para que sejam apagadas as luzes aqui do nosso estúdio. Ó, já deu para ver aqui a diferença. Então, vamos colocar esse aqui na água quente e esse aqui na água gelada. E, enquanto vocês ficam observando aí a diferença, vou explicar um pouquinho. Deixa eu tirar aqui o termômetro também. Mas, ó, só desse breve momento que a gente colocou, ó, a gente já consegue ver a diferença. Então, como vocês podem ver, esse daqui que está na água quente, ele está bem mais luminoso, né? E esse que está na água gelada, né, praticamente, ó, tá sem nenhuma luminosidade. E aí, gente, se a gente trocar, será que vai dar essa mudança? Então, esse daqui, ó, tá bem luminescente, né, bem brilhante, e esse tá bem apagadinho. Agora, vamos colocar esse aqui, ó, na água gelada, e vamos colocar esse aqui na água quente. E aí, será que vai mudar? Será que sim? Será que não? Já estão vendo aí a diferença que vai dando? Então, ó, rapidamente, como vocês podem perceber, esse aqui, ó, que estava bem luminescente, ó, a parte que ele estava imersa na água gelada, ele já apagou. E aqui que não estava imerso na água gelada, né, ainda continua brilhando, ó. Vamos virar aqui. E esse que estava completamente apagadinho, já, ó, né, já deu uma diferença bem grande. Então, vamos entender isso como acontece. Então, aqui, ó, gente, quando a gente coloca na água fria, vai ter o quê? Vai ter a baixa da temperatura. Vai ter uma menor energia cinética. Então, menor energia cinética, menos colisões, aumenta o quê? A velocidade da reação fica mais lenta. Já aqui, né, quando a gente tem maior energia cinética,
vai ter mais colisões e a velocidade da reação vai ficar bem mais rápida. Então, essa daqui é a nossa demonstração ali da diferença de temperatura. Então, vamos aqui para a nossa próxima, né, o nosso próximo fator que pode aí alterar a velocidade, né, das reações. Já mudamos aqui, né, o nosso experimento. Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem um cafezinho e um termômetro. Mas segura aí que eu vou primeiro explicar, né, qual que vai ser esse fator. Então, aqui, ó, agora a gente vai falar sobre a pressão. Então, a pressão, gente, quando a gente aumenta, né, a compressão, aumenta ali a pressão, a gente vai ter o quê? Uma redução ali de volume. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem menos colisões porque tem o quê? Tem uma baixa pressão. E aí, quando a gente aumenta aqui a pressão, né, a gente diminui aqui o êmbolo, a gente diminui o volume e vai o quê? As moléculas, elas vão ficar todas próximas, né? Então, por elas estarem mais próximas, vai ter o quê? O aumento ali da pressão e, consequentemente, né, vai ter mais colisões intensas acontecendo. Então, agora vamos demonstrar isso aqui na prática, tá, gente? Então, aqui a gente tem o nosso cafezinho, ó, ele tá com uma temperatura de 26,8, não tá nem quente, nem frio, né? Então, vou colocar aqui o dedo, né, pra gente criar uma pressão. E, ó, como vocês podem ver, está formando aqui bolhas. É como se a gente tivesse o quê? Como se a gente estivesse fervendo esse café. Mas, antes, né, da gente puxar aqui, de criar essa pressão, não estava acontecendo isso. Então, vamos entender o que aconteceu. Então, aqui, ó, quando a gente puxa o êmbolo, vai formar aqui um vácuo. E quando a gente puxa, né, formando esse vácuo, a gente vai ter o quê? O aumento do volume, fazendo com que a pressão, ela diminua. E aí, quando a pressão, ela diminui, gente, ó, se vocês lembrarem, a água, ela costuma o quê? Ela costuma ferver a 100 graus Celsius. Porém, aqui no nosso experimento, ela ferveu aproximadamente ali com 25, 26 graus. Né? Então, é exatamente isso que acontece. Então, aqui, o aumento ou a diminuição ali da pressão, né, vai fazer com que o ponto de ebulição diminua com a redução da pressão. Então, a gente vai ter aqui a menor resistência, as moléculas vão precisar o quê? De menos energia cinética para romper as ligações e passar ali para o estado gasoso, aumentando ali a velocidade ali de formação de bolhas. Então, foi exatamente isso que a gente viu aqui, né? A fervura aí desse café só com a alteração da pressão. Então, vamos aqui para o nosso próximo tópico, né? Então, a gente já falou de temperatura, de pressão e agora a gente vai falar sobre a superfície de contato. Então, aqui, ó, se os reagentes estiverem em pedaços menores, vai ter o quê? Vai ter mais área disponível ali para o contato entre as partículas, o que vai estar o quê? Facilitando ali as reações. Então, quando a gente aumenta ali a superfície de contato, né, entre as espécies reagentes, vai ter o quê? O aumento da frequência das colisões. E fazendo isso, né, aumentando ali a frequência das colisões, vai ter o quê? Uma quantidade maior, né, de colisões efetivas e vai ser muito ali mais rápido a reação. Então, aqui, para demonstrar isso, vamos aqui, ó. Já estou com meus aparatos, né? Aqui a gente vai ter um comprimido, que ele está, né, inteiro. Então, aqui a gente tem um comprimido efervescente de vitamina C, né, importantíssimo aí para nossa imunidade. E eu peguei o mesmo comprimido, né, peguei o outro comprimido e macerei ele, triturei ele em pó, né. Então, é a mesma quantidade, né, dos dois comprimidos. A diferença é que um vai estar em pó e a outra vai estar em bloco. E vamos colocar aqui os dois ao mesmo tempo aqui na água, para vocês verem aqui a diferença, né, do tempo de dissolução. Então, aqui nós temos o pó, aqui nós temos o comprimido e vamos lá. Então, é bem visível, né? É bom que essa reação, né, rapidamente a gente consegue ver aqui a diferença. Então, nesse primeiro experimento, ó, o pó, ele praticamente já se dissolveu completamente, né? Formando aqui, né, várias bolhas.
Já em comparação, ó, se a gente pegar aqui o comprimido, ele ainda tá com tamanho considerável. Então, aqui a gente consegue ver essa diferença, né, na velocidade. Então, vamos ver aqui nos slides um pouquinho melhor como isso funciona. Então, aqui a gente chama da corrida ali dos comprimidos, né? Então, aqui, ó, nesse primeiro momento, né, a reação vai ocorrer apenas na superfície, né? O centro ainda vai continuar intacto. Então, a gente vai ter essa dissolução gradual, que vai ser uma reação bem mais lenta. Já no comprimido em pó, né, o contato ele é imediato e a dissolução, né, consequentemente, também é mais rápida. Então, a reação também ocorre de forma mais rápida. Vamos aqui para o nosso próximo, né, fator que vai aumentar aí a velocidade ou diminuir a velocidade da reação, que é a utilização do catalisador. Então, o catalisador, gente, qual que é a função, né, de um catalisador ali na reação química? Ele vai diminuir a energia de ativação, né? Então, por exemplo, se a energia necessária para que a reação acontecesse, né, tivesse esse tamanho, né, tivesse esse platô, ele vai o quê? Ele vai diminuir. Então, ela vai acontecer de forma muito mais rápida. Então, ele também vai fornecer um caminho alternativo mais simples e, consequentemente, vai ali aumentar a velocidade da reação. Então, para demonstrar, gente, essa reação, vamos aqui, ó, temos duas hidrarias aqui, né, com batata. Ela já deu uma escurecida, né, por causa da oxidação, né, eu cortei ela bem mais cedo do que a nossa aula. E aqui a gente tem a água oxigenada, volume 10, e também temos a água. E aí, no caso, gente, a água oxigenada é um catalisador. Então, vou colocar aqui, ó, para vocês verem a diferença. Então, vou colocar primeiro aqui a água oxigenada nessa primeira batatinha, nessa batata cortada que está aqui. E para fazer a comparação, nesse outro daqui nós colocaremos somente água normal. Vou colocar aqui a água. E eu acho que já deu para perceber aí a diferença entre uma e outra, né? Então, nessa aqui que só tem a água normal, praticamente nada aconteceu, né? Batata na água. Já aqui, ó, nesse outro aqui, ó, onde a gente colocou a água oxigenada, né? O peróxido de oxigênio, H2O2, tá aqui, ó, formando várias bolhas, né? A gente consegue ver essa reação aqui acontecendo de forma bem rápida. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Então, aqui é a batata mais a água oxigenada, né? Para demonstrar ali o papel do catalisador. Então, a batata, ela possui a catalase. Então, no caso aqui desse nosso experimento, a enzima em questão é a catalase. Ela vai o quê? Ela vai acelerar ali a decomposição da água oxigenada. Então, ela possui, né, a água oxigenada, ela vai ter essa ligação oxigênio-oxigênio. Então, eu coloquei aqui, né, a molécula ali da água oxigenada. Então, a gente vai ter 2 oxigênios ligados, mais esses 2 hidrogênios. E ele acontece o quê, gente? Ele é uma ligação covalente simples, só que é uma ligação apolar. É uma ligação que é mais fraca, né, que ela é um pouco mais instável. Por quê, gente? Porque ela vai ter aqui, né, a questão dos polos, e como são dois átomos iguais, ela não vai ter uma diferença de polaridade, né? Então, essa ligação, ela vai ser mais fácil de ser quebrada. Então, a catalase consegue quebrar ela e vai ter ali a formação do gás oxigênio, surgindo ali diversas bolhas. Já com a água normal, né, a água é uma substância estável, né? Então, ela é formada por um oxigênio, 2 hidrogênios, e a catalase, gente, ela não vai romper essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Por quê, gente? Porque ela é uma ligação covalente polar, é entre o oxigênio e o hidrogênio. Aqui a gente já vai ter uma polaridade. Então, o oxigênio ele vai atrair mais elétrons ali do que o hidrogênio. E isso vai criar essa polaridade, fazendo ali com que essa ligação seja mais forte. Então, essa aqui não vai ter o surgimento ali das bolinhas, né? Então, a catalase, ela vai o quê?
vai aumentar ali a questão da reação, da velocidade da reação. Então aqui, ó, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Essa daqui, ó, já tinha feito há algum tempo, mas vocês podem ver aqui, ó, tem a liberação de bolhas, né? Então daqui eu fiz acho que 1 hora, um pouco antes, né, da gente começar a nossa aula. Essa daqui é a com água e essa foi a última que a gente colocou, que já até deu uma extravasada aqui, né, da espuma criada ali pela liberação, né, do oxigênio devido à catalase, que é a nossa enzima. Então, vamos agora aqui para a nossa próxima, né, para o nosso próximo fator ali que vai alterar a velocidade da reação. Então, esse próximo fator é a concentração. Então, quanto menor a concentração, vai ter o quê? Vai ter poucas colisões acontecendo, vai ser o quê? Uma reação muito mais lenta. Porém, se a gente aumentar ali a concentração, né, vai ter o quê? Mais colisões, fazendo com que essa reação ocorra ali de forma muito mais rápida. E agora, para a gente demonstrar isso, né, eu quero aqui, ó, mostrar para vocês, né, esses dois Erlenmeyers aqui que eu coloquei concentrações diferentes, tá, gente? Então, nesse primeiro aqui, ó, a gente vai ter uma solução de vinagre, só que ele vai estar diluído, né? Eu coloquei 75 ml de água e 75 ml de vinagre. Já nessa daqui, né, eu tenho ali 150 ml só de vinagre. A gente consegue até ver aqui a diferença da cor das duas, né? Essa daqui tá um pouco mais amarelada, porque ela é o vinagre puro, e essa daqui, né, ela só tem ali, ela tá diluída, o vinagre diluído com a água. E aqui, dentro desses dois balões aqui, a gente vai ter o bicarbonato de sódio, né? Eu coloquei uma concentração maior aqui, né? Então, aqui eu coloquei 25 gramas de bicarbonato e aqui eu coloquei 50 gramas, né? E a gente vai ver aqui, na verdade, são 50 miligramas. E a gente vai ver aqui a diferença, né, dessa reação acontecendo. Então, eu vou tentar virar aqui ao mesmo tempo. E aí, quando a gente virar o balão, né, vai começar a reação entre o vinagre e o bicarbonato. Então, aqui, ó, já está acontecendo. Então, ó, só pelo tamanho aqui do próprio balão, vocês conseguem ver essa diferença ali na concentração. Então, aqui, ó, esse daqui que a gente tinha um vinagre bem mais concentrado, ele conseguiu o quê, ó? Encher com uma maior quantidade aqui, né, de gás liberado. Então, aqui a gente tem uma concentração maior, ainda está caindo bicarbonato, né? Então, aqui ainda está acontecendo a reação, então fica bem visível aqui na diferença do tamanho, né, entre os dois balões. Então, vamos entender, né, como isso aconteceu. Então, aqui, ó, na corrida dos balões, né? Então, a gente tem um bicarbonato de sódio, né, que foi misturado ali com o vinagre, formando o acetato de sódio, liberando água e o CO2, que é o nosso gás, né, que encheu ali o balão. Então, aqui, ó, nesse Becker 1, a gente vai ter o quê? Uma baixa concentração. O vinagre, ele está diluído. Então, vai ter menos, né, moléculas de ácido disponível. Então, poucas colisões, reação lenta. Já aqui no vinagre puro, né, a gente vai ter o quê? Mais moléculas de ácido disponível, muito mais colisões e é uma reação muito mais rápida, né? Lembrando que a gente também colocou uma quantidade ali de bicarbonato maior. Então, aqui, ó, temos aqui a diferença ali dos tamanhos do balão, né? Enquanto um está pequenininho, o outro já está bem mais cheio. E finalizamos assim a nossa aula aqui dos fatores que alteram a velocidade das reações. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né? Espero que vocês tenham gostado aí dos experimentos. São experimentos simples que também podem ser realizados, né, na casa ou na escola de vocês, né? Tomando todos os cuidados necessários. Um beijo e até a próxima!